Olá amigos da construção civil, você quer construir, quer saber um pouquinho mais. Hoje vou falar de um tema muito importante, questão de considerações de projeto e execução de obras de fundações. Uma particularidade que alguns profissionais podem passar despercebido na hora da execução e lá na frente, quando tiver já entregue a obra, ter passado um tempo, começar a ter problemas estruturais. Bem, vamos adentrar a nossa obra, que é uma obra de construção de um edifício. Estamos realizando com a hélice contínua, fazendo o abastecimento ali agora da máquina, enquanto o concreto chega. Então, bastante acúmulo de água, um solo bem arenoso, uma lama danada. Bem, quando nós vamos construir, o primeiro passo é solicitar, depois da arquitetura definida, é você fazer a solicitação do SPT. No caso, pelo tamanho da área aqui, nós realizamos 3 pontos que estão aqui na minha mão. Então a empresa tem uma parceria com a HR Fundações, eles realizam esse SPT e com isso eu tenho a definição do solo. Se você for incorporador, investidor, é muito interessante você fazer uma análise do lote antes de fazer uma análise de solo dessa, antes de fechar a compra do lote. Porque, por exemplo, essa edificação aqui, elas são 5 pavimentos, né? Nós estamos utilizando aqui na faixa de 12 a 13 metros de profundidade. Aquele prédio lá do fundo, provavelmente ele não deve ter passado de 16 metros de profundidade. Então, por que isso acontece? Porque cada solo tem uma característica e no caso esse solo aqui até 10 metros de profundidade ele não tem resistência nenhuma. Como que eu sei disso? Após ter retirado os pontos, extraído os pontos, os 3 pontos na região do projeto, nós temos aqui exatamente um resultado. Nesse resultado, vocês podem ver que esses aqui são os números que a gente considera. Aqui é a profundidade, aqui é o nível d'água. Então tivemos nível d'água aqui com 3 metros de profundidade, a característica do solo, tá? E aqui a força necessária que o batistaca levou para penetrar cada metro. 2 é um número muito fraco, muito ruim, mas ruim assim com força, tá? Ele vem começar a encontrar um pouco de resistência aqui com 9 metros. E nós já temos o impenetrável com 15 metros, tá? Então assim, o que acontece? Provavelmente a área de fundação que nós temos que apoiar é nessa faixa aqui de 11 metros, que é onde o solo ele começa a ter uma resistência maior para a gente não fixar a estaca na parte mole do solo. Se fosse uma residência com pouca carga, a gente pode até parar nessa região, porque estaca profunda, tubulão, a gente tem atrito lateral, que é a característica principal de resistência, e a gente considera só resistência de ponta, que é o fundo da estaca, 20%. Então quase que desconsidera o valor total por conta de algumas considerações que nós temos nesse tipo de solo. Então o que é o importante aqui que eu estou colocando disso? Que, por exemplo, dependendo do tamanho da edificação que você vai construir, a fundação inviabiliza o seu empreendimento, inviabiliza a sua casa, por conta do tipo de máquina que tem que ser utilizado. Então você vai construir uma casa básica e o solo é muito ruim e você tem que usar um equipamento desse aqui. Só o deslocamento do equipamento desse, ele varia da região, pode ser de 7 a 25 mil reais para ela chegar até a sua obra. Fora a questão do aluguel da bomba, da bobcat. Então isso vai tornando a obra bastante cara, dependendo da situação de obra. Nesse caso aqui, ó, faz parte do processo, está dentro do orçamento. Mas o tchan que eu quero trazer hoje para esse vídeo é o seguinte: quando nós fizemos aqui o SPT, que é justamente o furo de trás,
quando nós fizemos o furo, não existia esse aterro aqui. Então, se nós formos lá fora, aqui tem um desnível de mais ou menos 1,5 metro. Pode ver aqui pelo carro, nosso desnível aqui, ele é bem grande. Então o que acontece com esse desnível grande? Eu estabeleci que algumas estacas pela carga, aproximadamente de 40 a 50 toneladas, elas ficariam posicionadas a 10 a 11 metros de profundidade. Só que o que acontece? Deixa eu mudar aqui a folha. Então nós temos aqui 10, 11 metros, né? Nós iríamos fixar essa fundação por conta que a resistência nós vamos ter pelo atrito lateral. Bem, uma vez estabelecido isso, então para vocês verem aqui do lado de fora, o que acontece? Quando nós colocamos com 11 metros, eu não estava previsto que a fundação seria realizada após o aterro. Então nós temos aqui 1,5 metro mais ou menos de aterro. O que isso significa? Significa que antes, que era para estar com 10 metros, ela vai estar ali na faixa do 8 metros, dependendo da situação. Então olha a característica do solo de resistência entre um e o outro. Olha o risco. Então são os problemas que às vezes é o pulo do gato, que você só vai obtendo com a experiência de obra e com as situações para você determinar. Então às vezes você tem um projeto adequado, contratou um bom profissional, mas na hora da execução, contrata o mestre de obra não tem experiência com isso. E vários engenheiros também não têm essa percepção. Então quando começou, eu já identifiquei essa questão do aterro. Outro fator é que quando nós estávamos realizando a fundação com a máquina, tenho até um vídeo anterior, o torque da máquina estava indo muito fácil, ele estava chegando a 10 metros muito fácil. Eu falei, olha, isso aqui não está legal para eu fixar os pilares, as fundações desse prédio. Então vamos prolongar aí na faixa de 2, 3 metros para a gente chegar na camada mais resistente e o nosso bulbo de pressão ele ficar dentro do limite estabelecido, adequado do cálculo que eu realizei. Então a gente, em loco, aumentamos. Com isso nós tivemos um aumento mais ou menos de 20 metros cúbicos de concreto. São coisas que você conserta não, né? São adequações que vão sendo realizadas durante o processo da construção. Muito importante. Porque o ruim seria construir e lá na frente, depois do prédio pronto, começar a dar recalque de fundação, começar a dar os problemas de fundações e a gente ter que entrar com reforço estrutural. Então isso é um pulo do gato. E outro pulo do gato também é que, por exemplo, como o solo tá muito ruim durante a execução, eu solicitei que diminuísse o torque e a pressão do concreto. Porque como o solo está muito ruim, com um torque muito rápido, e o torque é a rotação, né? A rotação da máquina lá. Com o torque rápido e com a pressão forte do concreto, o concreto ele estava se espalhando demais nas camadas do solo. E aí com isso o volume de concreto estava estourando. Então são adequações que nós vamos acompanhando, vamos fazendo, para não ter problema no pós-obra, não ter problema de fundação, de estrutura. E isso é só quem tem experiência de obra. Então fica aí mais esse vídeo para você aprender, para você acompanhar a questão da construção. São pequenos passos que fazem toda a diferença no conjunto final da obra. Então, precisando de orçamento, de projetos, execução, incorporação, estamos por aqui. Um grande abraço e espero ter ajudado com mais esse vídeo.